Olá pessoal, Alisson Azevedo falando. Vou dar uma dica bem rápida, tá? Mas bastante útil para o pessoal que vai fazer deploy de aplicações em Django e gostaria de ter uma maneira fácil de servir os arquivos estáticos, tanto os arquivos que ficam na parte estática quanto os arquivos que você envia, né, que ficam na parte do média. Tá? Recentemente, não faz tanto tempo assim, a gente tem essa aplicação aqui chamada DJ Static. Tá? Foi em julho desse ano. Basicamente, você instala essa aplicação, você informa o root e o URL do static lá no seu settings, e no wshi.py você importa, tá, esse seling aqui e roda ele como se fosse um middleware em cima da aplicação WSGI. Tá? Então, a ideia é que esse middleware ele capture tudo que vai para barra static, ou seja, tudo que começa com barra static, e simplesmente ele siva isso utilizando o DJ Static. Tá? Então ele não vai passar por dentro da aplicação do Django, ele não vai passar por dentro de todo o stack lá do Django. Então ele não vai, o Django não vai pegar essa requisição WSGI, vai transformar no objeto request, vai procurar lá no urls.py se bate com algum padrão e depois instanciar todos aqueles middlewares do Django, né? Aqui nesse caso é o middleware WSGI, não é o middleware do Django. Então vai ser bem mais rápido, porque chegando aqui ele simplesmente desvia para esse seling e vai lá e serve. Então tranquilo. O pessoal está utilizando muito ele lá no Heroku, né? Porque aí você configura esse middleware e pronto. Então você não precisa configurar Nginx, nem Apache, nem nada. Ele simplesmente serve os arquivos em produção, né? Então com o settings debug igual a false. O problema que eu vejo com esse aplicativo é o seguinte, ele depende de um aplicativo chamado Static. Só que esse aplicativo, ele é muito... Deixa eu ver aqui no PyPy. Esse aplicativo está bem desatualizado, tá? Na verdade, esse Static é o que? Ele é um aplicativozinho da WSGI que serve arquivos estáticos. Então ele está na versão 0.4, mas se você for ver a última atualização dele foi em 2009. Então ele já está bem antigo. Tá? E se você procurar aqui na página do cara lá que fez o projeto, essa página também está fora. Então eu encontrei uma versão chamada Static 3, tá? Que na verdade ele é um fork desse Static. Esse aqui. Ele é um fork do Static, né? E ele é bem mais atualizado, né? Se você for ver a última versão, está bem mais atualizado. Então, o que foi que eu pensei? Eu digo, não, eu vou utilizar esse Static 3 em uma aplicação minha. Tá? Então, eu estou criando essa aplicação para a apresentação de deploy com Docker, que vai ser amanhã. Né? É uma aplicação bem simples, é só um blog normal. E o código está aqui. Se o GitHub ajudar, né? Beleza. Então, olha só. Como é que eu estou utilizando? O Static 3 ele importa também do mesmo canto, né? From Static importa o seling também. E aí o que é que eu fiz? Peguei as rotas, o root do Static e a URL, também do Media, e criei duas aplicaçõezinhas WSGI. A que serve Static, então eu pego aqui o Static root mais o barra, né? Para ele fechar lá bem direitinho, e o Media. E aí eu criei um middleware WSGI, lembrando que esse middleware é um middleware WSGI, não tem nada a ver com um middleware do Django, tá? Que é outro tipo do middleware. O middleware do Django foi criado, não existia nenhum padrão WSGI, eu acho. Então são duas coisas diferentes. Então esse middleware WSGI, o que é que ele faz? Normal, init, ele pega o application, e quando ele vai executar, o que é que eu faço? Eu pego o path, né, a URL,
Então eu vejo, olha, se o path começar com static URL, ou seja, se ele começar com barra static, né, geralmente que a gente configura barra static, e o settings debug tiver false, ou seja, tiver em produção, aí o que é que eu faço? Eu reescrevo esse path, eu tiro essa barra static, tá? Eu substituo em branco, e o que é que eu retorno? Eu retorno essa aplicaçãozinha aqui, static cling, o static cling, e passo o environment status response. Mesma coisa para média URL. Tá? Então, se for média URL, tá? Então faça a mesma coisa. Se não for nenhum desses dois, é o que, é que eu faço? Eu retorno a aplicação normal e aí ele vai passar para o stack lá do Django. Tá? E no final, o meu application aqui, eu pego o getWSA application e passo esse middleware bem básico. Então vamos ver como é que funciona e se realmente é mais veloz. Tá? Então, estou com um projetinho aqui. Tá, My Blogs. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. A, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou executar ele usando o G-Unicorn, né? Executar ele com settings production igual a false e servindo os arquivos estáticos, pelo menos o arquivo lá do barra média, servindo ele utilizando a view normal do Django de servir arquivos estáticos. Tá? Então, aqui no meu código, eu vou vir aqui, deixa eu ver, no URLs, tá? Então vou liberar isso aqui. Tá? Então eu vou servir o que tem no barra média. Eu vou servir utilizando a view normal do Django, né? Que é essa aqui, Django view static serve e tal. O settings production não tem nada, é só o debug igual a false. Ele importa o que tem no settings, debug igual a false e desse allowed hosts eu coloco aqui qualquer coisa, tá? Para ele não ficar enchendo o saco. Beleza, tirei aqui. No meu WSGI eu vou desligar aqui o middleware, tá? E vou deixar o padrão que é isso aqui. O application ele pega o get WSGI application e vou rodar aqui meu G-Unicorn, tá? Então eu vou passar o Django Settings Módulo, né, para ele utilizar o Settings Production e vou rodar ele utilizando 5 workers, tá? Então beleza, tá rodando aqui. Dentro dessa pasta média eu coloquei, cadê my blog? Dentro da pasta média eu coloquei uma foto minha, tá? Deixa eu ver o tamanho dela. Ela é pequena, 267 KB, tá? E vou tentar acessar ela aqui, tá? Então vou dar um reload aqui. Tá, beleza, o WSGI tá, o G-Unicorn tá respondendo. E vou fazer um pequeno testezinho aqui, utilizando a parte bench, tá? Então eu quero que ele use 10 conexões, faça 1000 requisições e vou passar esse URL aqui e ver a velocidade, tá? 100 requests, 200 requests, 300, 400, 500, você vê que é bem lento mesmo, tá? Muito lento. Então, vamos ver quantas requests vai dar. Então, a gente teve aqui 69 requests por segundo, tá? De uma imagem que não é tão grande assim, então bem lento, né? Agora eu vou usar o middleware que eu criei aqui. Primeiro eu vou comentar isso aqui, se bem que nem precisava comentar, porque ele não vai chegar nem a executar isso, mas deixa eu comentar ele aqui. E aqui eu vou utilizar o Server Static Middleware. Eu vou rodar ele aqui de novo. Beleza, eu vou testar aqui, reload, tranquilo. E vou rodar aqui o mesmo teste que eu rodei antes. Deu 69.03 e agora, opa, deu 1656.37. Tá aqui 1300 e enfim, dá acima de 1343, acima de 1300 requests por segundo, o que já é bem razoável, tá? Então, qual é a grande diferença entre 1000 e, sei lá, 1300 requests por segundo para 70? A diferença é que, utilizando esse middleware,
né? O que for de arquivo estático e o que for de arquivo do barra média, simplesmente quem vai responder são essas pequenas aplicações WSGI. Ele não vai passar pelo stack do Django. O stack do Django vai ser executado aqui. Tá? Então vocês veem que com um middleware pequeno, né, e simples, a gente consegue uma boa taxa de requisições por segundo. Aquele 1400, ele chega a bater 1500 requests por segundo. Vocês veem que é uma velocidade bastante razoável. Então, qual a ideia? A ideia é que você possa ter uma aplicação, né, rodando com esse middleware. Né? Deixa eu rodar ela aqui. Por exemplo, aqui eu estou utilizando barra média, mas se eu utilizar aqui o admin, ele vai funcionar, né? Porque tudo que está no static ele está carregando. Lembrando que eu rodei o collect static aqui, né? Na minha aplicação. Se você for ver aqui o arquivo static aqui, está com os arquivos, tá? Se você não fizer isso, ele não vai funcionar, né? Enfim, você roda o Green Unicorn, né? O G-Unicorn e pronto. Então você não precisa ir lá no Nginx e configurar o arquivo estático para ele servir os arquivos estáticos, nem o arquivo barra média para servir o barra média. Você já tem aqui uma aplicação que está rodando com uma velocidade bem razoável. Então qual é a ideia? A ideia é que você tenha, sei lá, um proxy fazendo cache na frente. A gente tem um exemplo de um proxy aqui bastante eficiente, que é o Vanish. Tá? Então qual é a ideia? Você coloca o Vanish na frente, e aí o que for de arquivo estático, simplesmente ele vai fazer o cache desses arquivos em memória. E praticamente não vai bater requisição para arquivos estáticos na sua aplicação. Mas se bater as requisições, você tem uma performance bastante razoável aqui, de 1400 requests por segundo contra 70, 80 requests por segundo, que seria o normal. Tá? Então essa é a dica, tá? O middle é bastante pequenininho, tá? Deu poucas linhas de código. E aí, com esse middleware, simplesmente você sobe sua aplicação com o G-Unicorn e acabou. Então ele vai servir arquivo estático, vai servir arquivo de upload, né, o arquivo do barra média, e as páginas dinâmicas também. Se vocês quiserem dar uma olhada no código, o projeto é esse aqui, que eu vou apresentar amanhã, é o /Alisson/Django Docker Example, e aqui no my blog, você vê aqui no requirements, eu coloquei o static 3, e no my blog aqui, no WSGI, tá? Você tem aqui o mesmo código. Beleza, pessoal? Deixa eu ver mais. URLs eu deixei aqui comentado, ó, se você quiser testar depois na sua máquina, para ver se realmente tem tanta diferença assim. Então essa é a dica de hoje, uma dica bem rápida, bem simples, mas eu acho que vai ajudar muito o pessoal. Inclusive você pode utilizar esse static, né, um middleware parecido com esse, em outras aplicações, por exemplo, sei lá, na aplicação Flask ou utilizando Pyramid ou outros tipos de aplicação, porque como é WSGI, então roda em qualquer framework praticamente. Então é isso, pessoal, uma dica bem rápida e um abraço para vocês.